Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma lição do curso de formação de líderes multiplicadores. Eu sou o pastor Adiel Gomes, pastor de integração da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. E nós vamos hoje dar continuidade às aulas, na quarta lição. E o tema de hoje é a importância do líder multiplicador. A importância, a relevância de um líder multiplicador. Vamos lá? No caderno de atividades que você tem aí, depois que eu fizer a pergunta, você vai dar pause no vídeo e aí você vai responder o seguinte: quem foi o líder mais influente da sua vida? Já parou para pensar nisso? Quem é aquele líder que te influenciou? Além disso, você vai citar 5 características deste líder que mais lhe influenciou. Dá um pause e nós vamos retornar daqui a pouquinho depois de você responder no caderno. Tenho certeza que vocês já responderam, Quem foi o líder mais influente em sua vida e as 5 características deste líder que lhe influenciou. Isso é muito importante você saber e lembrar, porque a partir desse pensar quem foi meu líder e das características desse meu líder, é que você também vai se posicionar como líder e influenciar pessoas, tá bom? Eu falei essa palavra influenciar pessoas, e essa é a grande diferença do líder. O líder influencia pessoas. Existe uma diferença entre gerenciar e liderar. O gerente, normalmente, ele apaga incêndios. O líder, ele evita esses incêndios. O gerente, ele fica resolvendo problemas. O líder não. O líder busca solucionar as questões antes que virem problemas. E o líder, certamente, além de influenciar, o líder forma liderados. Quando você encontrar com alguém que se diz líder, você tem que olhar para quem ele já capacitou, quantos ele já capacitou. E para você se avaliar também se você é um líder, é só você verificar se você tem formado lideranças, de preferência, lideranças melhores do que você. Veja o que a palavra de Deus nos ensina sobre liderança em Efésios 4, 11 e 12. Diz assim: e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. É dessa forma, meus irmãos, que o treinamento, a capacitação de cada liderado se torna muito mais eficaz, e esse aperfeiçoamento edifica quem? Edifica a igreja. Nós, como líderes, ao estarmos entendendo que existem dons e talentos diferentes, nós vamos trabalhar em cima daquele que está em treinamento, do líder em treinamento, em cima de seus dons. Precisamos entender que se você colocar um mestre para pastorear ou um pastor para ser apóstolo, muitas vezes não vai dar certo, porque o mestre tem uma mente um pouco diferente de um pastor. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, pastor tem que gostar de abraçar, pastor gosta de ouvir as pessoas, pastor gosta de dar conselhos. Nem sempre um evangelista faz isso, nem sempre um mestre faz isso, ou um profeta. Então, se você, dentro do grupo ao qual você influencia, você percebe pessoas com potencial, você, além disso, precisa saber qual é o potencial dele. É potencial para ser mestre? É potencial para ser profeta? É potencial para ser pastor? É evangelista, missionário? Aí sim, você vai treinar o missionário para ser missionário e não para ser mestre ou um pastor de igreja. Ok? O líder multiplicador, uma das funções mais importantes da liderança é equipar os santos para que se tornem participantes da obra missionária, usando seus dons e talentos para quem? Usando seus dons e talentos para a glória de Deus. Então, a função mais importante da liderança é equipar os santos, formar lideranças, levando ensinamento, levando técnica para estes que estão em treinamento, ensinando-os a se tornar um líder no futuro.
é para a obra missionária que está dizendo aqui, e, obviamente, todos aqueles que nós levantamos como líderes em treinamento. Ao formar esses líderes em treinamento em líderes, a Igreja de Cristo está sendo abençoada. O PGM está sendo abençoada. E uma das características do líder, além de formar outros líderes, é também, como eu falei antes, enxergar as múltiplas capacidades de seus liderados. No relacionamento diário, nós que somos líderes, nós vamos olhando aqueles que estão conosco, os nossos liderados, e ali nós vamos percebendo as múltiplas capacidades de nossos liderados, e aí sim, trazendo eles para nós e preparando cada um deles para o ministério que assim Deus o designou de acordo com seus dons e talentos. Você certamente você que está participando do curso, está treinando um líder, não é isso? E esse líder em treinamento precisa já estar com a mente e o coração pensando em formar um outro líder. Para que isso aconteça, eu preciso estar apaixonado por este ministério de liderança e de formação de liderança. Eu preciso estar apaixonado também por este grande projeto que é o PGM, Pequenos Grupos Multiplicadores. O meu entusiasmo como líder, ao formar um outro líder, vai fazer com que esse líder em treinamento se apaixone pela minha paixão. Agora, se eu como líder estiver desanimado, desestimulado, sem entender muito bem a minha missão, sem entender o projeto, a grandeza do projeto, como é que meu líder em treinamento vai se apaixonar por este projeto, viver este projeto e, além disso, ter o desejo no coração de formar outros líderes? Então, eu preciso, como líder, você precisa, como líder, entender o projeto e se apaixonar por este projeto. E assim, quando você estiver lidando com seus líderes em treinamento, eles verão em você uma paixão tão ardente pelo projeto que eles irão se apaixonar. E ao se apaixonar pelo projeto PGM, eles irão também já ficar pensando em quem será meu líder em treinamento. Eles já vão dormir e acordarem pensando quem será aquele a quem eu vou treinar. E você vai ensiná-los a buscar esta liderança. O papel principal do líder é formar outros líderes para que o evangelho chegue até os confins da terra. Portanto, o líder, ele tem que ter o estilo de vida dele, é o estilo de vida do líder, formar outros líderes. No seu relacionamento no PGM, no seu relacionamento na igreja, você vai estar focado como líder em buscar líderes em treinamento para o crescimento do projeto. Veja aí um vídeo, você vai ver o vídeo do conselho de Jetro, sogro de Moisés. Ele dá um grande conselho para Moisés, e se Jetro não tivesse sido inspirado por Deus para dar esse conselho a Moisés, provavelmente Moisés não conseguiria cumprir a sua missão. Veja o vídeo e daqui a pouquinho a gente volta. Você já viu o vídeo, né? Muito legal, né? Agora veja Êxodo 17:18, é o que o vídeo fala, né? Com certeza, tu e este povo que está contigo desfalecereis, pois a tarefa é pesada demais. Não podes fazer isso sozinho. Moisés estava querendo fazer tudo sozinho. Chutar, bater lateral, agarrar, queria fazer tudo sozinho. Faltava sabedoria na liderança de Moisés. Mas Deus inspirou Jetro a dar um bom conselho para que, a partir dali, Moisés buscasse líderes capazes para resolver problemas, não é isso? E para treinar lideranças e para julgar o povo. Apenas decisões muito relevantes iria chegar até Moisés. Então isso foi importantíssimo para tirar o peso, a carga do serviço de Moisés a Deus, distribuindo ali o serviço ao Senhor, né? O líder, meus irmãos, o líder lidera. Todo líder tem que liderar. O líder influencia. O líder capacita, o líder discipula, o líder sonha e conduz a tropa à realização desse sonho. Por isso que eu falei agora há pouco
que o líder precisa se apaixonar pelo projeto. Você que está trabalhando conosco nos pequenos grupos multiplicadores, você precisa se apaixonar. Seu coração precisa se incendiar neste projeto multiplicador. Assim você vai influenciar. Com a sua influência você vai ensinar, vai capacitar, vai discipular. Este sonho que Deus colocou no seu coração como líder de multiplicar os PGMs, este sonho vai ser realizado porque você vai gerar este mesmo sonho no coração de seus liderados. Lidere. Se você está fazendo tudo sozinho, ainda não entendeu o que é liderar. Lembre do conselho de Jetro para Moisés. O líder é aquele que está junto da tropa, mas não faz tudo sozinho. Senão ele não vai conseguir realizar o sonho que Deus colocou no coração do líder. O líder delega, o líder distribui funções. As diversas tarefas e funções ele distribui para cada um com seus dons, talentos e capacidade. Portanto, para você liderar, você precisa olhar quem está com você, quais são as suas múltiplas capacidades e dividir as tarefas para que você possa executar a tarefa que Deus colocou em seu coração. Veja novamente Êxodo 18, 19 e 22. Diz assim: ouve-me agora, eu te aconselharei, e que Deus esteja contigo. Deves representar o povo diante de Deus. Isso através de quê? Através da oração. A quem deves levar as causas do povo? Ensina-lhes os estatutos e as leis. Ensina-lhes a palavra de Deus. Mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem participar. A prática da palavra de Deus, a prática do amor. Então o líder, aqui o Êxodo está dizendo que o líder deve levar, através da oração, as necessidades de seus liderados. É ele quem leva, dos seus liderados. O líder também deve ensinar os seus liderados, mas a base do ensino aos liderados é o quê? A palavra de Deus. Sim, o líder tem que estar imbuído da palavra de Deus e, a partir daí, ensinar princípios de lideranças baseados na palavra de Deus. E aí, depois de orar, suplicar, levar as demandas espirituais ao trono de Deus, ensinar liderança biblicamente, nós vamos colher os resultados através das obras, da prática do amor em Cristo Jesus. Olha o que diz esse slide. Procura dentre todo o povo. Isso é muito importante. Jetro dá um conselho para Moisés de que Moisés precisava de dividir a sua carga, o seu serviço, o seu trabalho. Mas Jetro dá outro conselho muito importante, aonde ele encontraria pessoas capacitadas para exercer as funções para ajudar Moisés. Seriam os filisteus, os povos vizinhos? Não. Jetro dá uma instrução, procura dentre todo o povo. Aonde é que você vai procurar um líder em treinamento para o seu PGM, para os próximos PGMs? Você vai buscar dentro da sua igreja. Então você tem que estar se relacionando com seus irmãos em Cristo na igreja, mas é um relacionamento intencional, olhando para eles e vendo o potencial de cada um deles para que você possa convidá-lo com seu coração incendiado de paixão pelo projeto, convida-o para quê? Participar do curso de liderança. E este que vai fazer o curso de liderança, ele precisa estar participando antes do curso de liderança do PGM, para conhecer como funciona um PGM. Procura-te, dentre todo o povo, estar atento, observar, se relacionar, chamar, convidar. É isso que Jetro falou. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. Em Êxodo 18, 19 e 22, diz assim: além disso, procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens confiáveis e que repudiem a desonestidade.
Procurar onde? Procurar no PGM, procurar na igreja. Procurar o quê, irmãos? Procurar homens e mulheres capazes, tementes a Deus. Homens e mulheres confiáveis e que repudiem a desonestidade, diz o texto. E nós precisamos procurar dentro do próprio PGM, líderes em potencial, e precisamos procurar dentro da igreja a qual nós fazemos parte, precisamos buscar ali líderes em potencial para treiná-los. Você está atento? Você está buscando potenciais que podem ser capacitados? Se não estava atento, a partir de agora, você vai ter um estilo de vida de liderança. Todo o seu relacionamento, tudo que você faz dentro da igreja, dentro do PGM, é com o sentido de buscar potenciais, líderes em potenciais, para capacitá-los para esse grande projeto. Não faça tudo sozinho. Olha, para que você tenha uma liderança eficaz, para que você tenha uma liderança próspera e saudável, é preciso dividir tarefas. Dividir tarefas com seus líderes em treinamento. Isso é muito importante. Não faça tudo sozinho. Não é saudável para o líder fazer tudo sozinho. Não é saudável para os liderados quando o líder faz tudo sozinho. Não é saudável para o PGM. Não faça tudo sozinho. Não é saudável para a igreja. Você que é líder tem que seguir o conselho de Jetro, inspirado por Deus. Busque lideranças, capacite-os e divida o peso de sua liderança com seus liderados e seus líderes em treinamento. Êxodo 18, de 19 a 22, nos diz assim, versículo 21, e coloca-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Versículo 22, para que eles julguem o povo todo o tempo, que levem a ti toda causa difícil, mas que eles mesmos julguem todas causas simples. Ou seja, é um bom conselho. Você divide, né, o que Jetro falou para Moisés, é que ele tinha que dividir várias lideranças de acordo com as múltiplas capacidades e só chegar para Moisés as questões mais importantes, mais relevantes, as crises que poderiam trazer algum tipo de transtorno, onde os outros líderes não teriam capacidade nem intelectual, nem bíblica e nem espiritual para resolver. Aí sim, Moisés entraria. Pense nisso. Pense nisso. Moisés dificilmente teria chegado aonde chegou se não tivesse dividido o trabalho. Dividido o trabalho com quem? Com seus auxiliares e se não tivesse preparado seus sucessores. Irmãos, todo líder precisa entender que além de distribuir a carga, dividir o trabalho com os auxiliares, nós precisamos entender que nós somos passageiros. E ao se preocupar em formar bons líderes, significa que você e eu, que nós, estaremos nos preparando para o partir, para o sair. Nós não sabemos, nós líderes não sabemos por quanto tempo nós ficaremos neste ministério. Portanto, nós precisamos preparar líderes para nos substituir. E estes líderes precisam estar tão ou mais capacitados do que nós. Veja o que acontece com Moisés. Moisés morre. Moisés morre. Não houve aviso de Deus para ninguém que Moisés iria morrer. Imediatamente, Moisés, quem foi o sucessor de Moisés? Josué. E Josué já tinha um grande líder ao lado dele, preparado por Moisés, que era Calebe. E quando Moisés morre, Josué assume a liderança do povo e a missão que Deus havia dado a Moisés é passada para Josué e Josué cumpre a missão. Por que Josué cumpre a missão? Porque Josué foi preparado, discipulado por Moisés. Durante 40 anos, Josué caminhou com Moisés. Portanto, você precisa pensar nisso. Hoje você está, eu estou, nós estamos como líderes. Mas e amanhã? Quando eu não mais estiver aqui? Aquele que vai me substituir
tem que ser melhor do que eu, tem que fazer muito mais do que eu. E para que isso aconteça, eu e você, líderes, precisamos preparar e capacitar os nossos líderes em treinamento. Além de Moisés, muitos outros grandes líderes também prepararam grandes líderes. Vocês vão lembrar na história. Olha para o seu caderno aí. Moisés liderou quem? Treinou quem? Eu acabei de falar agora há pouco, né? Moisés liderou Josué. E Elias? Elias preparou, treinou, liderou Eliseu. Jesus, ele buscou 12 discípulos, treinou e preparou-os durante 3 anos. Barnabé preparou Paulo, preparou tão bem que Paulo se tornou muito maior do que Barnabé. E Paulo preparou Timóteo e Tito. Portanto, nós temos diversos exemplos que nos faz refletir e nos movimentar para treinamento de liderança. Você como líder, eu como líder, não podemos nos esquivar ou relaxar e esquecer de treinar, buscar aqueles líderes em potencial, trazer para próximo de nós, para andar conosco e nós pessoalmente os treinarmos. Pense nisso. O objetivo de todo o processo de formação de liderança é a preparação de líderes que possam preparar outros e manter o processo de quê? De multiplicação e crescimento. Este é o objetivo do nosso Pequenos Grupos Multiplicadores, PGM. Nós formamos e capacitamos outros líderes porque nós somos líderes. E estes líderes estarão preparados para o processo, para o ápice do PGM, que é o quê? Vem conversões, vem visitantes, eles se convertem ali, o PGM cresce, chega um determinado momento que ele precisa multiplicar. E este líder em treinamento assume um outro endereço, uma outra casa, uma outra liderança e já leva consigo, se possível, um líder em treinamento. Por isso que lá atrás eu falei que eu, quando estou treinando o meu líder, este líder em treinamento está tão apaixonado pelo projeto que ele já tem alguém que já está em treinamento também com ele, ou na mente dele, para que ele possa brevemente começar a treinar para quando acontecer a multiplicação, que esse é o foco, esse é o objetivo, nós já temos um líder treinado, mas já focado em seu treinamento. Multiplicação e crescimento é o nosso sonho nos PGMs. A importância do líder multiplicador. Não é qualquer líder, é líder multiplicador. O papel principal do líder é formar outros líderes. Vou repetir. O papel principal do líder é formar outros líderes para que o evangelho chegue até os confins da terra. Se eu estou aqui, se você está aí, é porque antes de nós, Deus levantou muitos outros líderes. Esses líderes foram levantados por Deus e assumiram o papel de liderar, treinar, discipular, para que após eles outros pudessem continuar pregando o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Agora é a sua vez. É isso mesmo. Agora é a sua vez de estar preparado e multiplicar a sua liderança. É você quem vai multiplicar a sua liderança com todo o treinamento que nós estamos dando, com a inspiração do Espírito Santo de Deus. Agora, o líder multiplicador. O que é isso? Veja em Efésios 4, 11 e 12. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Bom, nós já conversamos bastante sobre liderança, uma liderança eficaz, lembrando que todo líder, ele gera líder. Líder não é para ficar resolvendo problemas, líder se antecipa aos problemas, se antecipa ao incêndio. Líder tem olhos de águia, ele consegue enxergar aqueles que têm múltiplas capacidades, dons e talentos, trazer para si,
treiná-los, prepará-los, discipulá-los e, principalmente, fazer com que estes se tornem líderes, se possível, melhor do que o próprio treinador, do que o próprio líder que está treinando. E nós estamos aqui encerrando mais uma lição. E você continue entusiasmado, alegre, focado, com o coração apaixonado por este projeto Pequenos Grupos Multiplicadores. E a próxima lição, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.